Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão, se inscrevendo no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhando os nossos vídeos. Assim, vocês poderão nos ajudar demais aqui no nosso canal, a continuar crescendo, a continuar aqui no YouTube. Hoje, nós já somos 83.082 inscritos aqui no Resenha Rubro-Negra. Faltam um pouco menos de 17 mil inscritos para a gente poder ganhar a plaquinha do YouTube aqui desse canal também. Bora me dar essa força? Bora ajudar o nosso canal a conquistar essa marca? Eu ficaria muito feliz e agradeceria eternamente a vocês. Mas olha só, esse vídeo aqui é pra gente falar de treinador. De novo, porque tem que falar de treinador, não tem outra coisa pra gente pensar agora. Sabe por quê? Tem muita reformulação para fazer no Flamengo. Aliás, eu fico vendo a rapaziada falar aí da tal da geração de 85, que tem que mandar a geração de 85 embora. Quem é a geração de 85 no Flamengo hoje? Diego Alves, Diego Ribas e o Felipe Luiz. Tudo bem, o Diego Ribas não fez um ano de 2020 bom, não fez um ano de 2021 bom. Aliás, 2021 foi horroroso do Diego Ribas. Dentro de campo, todas as vezes que apostaram nele, ele não correspondeu. Na goleada do Internacional de Porto Alegre, ele ficou devendo 2 gols, perdeu 2 bolas no meio de campo que acarretaram em gol do Inter. Contra o Atlético Paranaense, ele estava perdido. Foi dos motivos da nossa desclassificação na Copa do Brasil, a escalação do Diego Ribas. Ou seja, é um baita profissional, reconheço, acho que todo mundo reconhece também. Foi um grande jogador, comeu a bola em 2016, mas de 2017 para cá ele veio caindo até culminar agora no ano de 2020 e 2021, onde ele não jogou absolutamente nada. No caso do Diego, por questões técnicas, eu não teria renovado com ele. Acho que o Diego não consegue render mais para a equipe aquilo que ele já rendeu. Eu faria para ele uma homenagem, um jogo de despedida, uma placa, vários agradecimentos, tentaria trazê-lo para o Flamengo para trabalhar, como o Juan trabalha nos bastidores do Mengão Queridão, mas em campo eu não renovaria. Agora o Diego Alves. Há substituto para o Diego Alves hoje no Flamengo? Para mim, a questão do Diego Alves é um erro da diretoria do começo ao fim. Primeiro, se não se confia mais no Diego Alves, tem que se contratar um goleiro. Porque o Hugo Souza pode até dar conta do recado, mas não pode ser o único. E tem mais, nós vamos falar aqui sobre perfis de jogadores, de treinadores. E um dos treinadores tem um perfil de sair jogando com um goleiro. O Hugo Souza já é aquele goleiro que dá para confiar que vai sair jogando numa boa? Então, se a gente não quer o Diego Alves, temos que trazer um goleiro com as características para iniciar jogadas pelo Flamengo, porque essas características têm os treinadores que o Flamengo está indo tentar buscar lá na Europa. Então, preciso de um goleiro linha. O Hugo é esse cara? Se for, beleza. Tem que trazer um reserva para o Hugo. O César deve sair em janeiro. O Gabriel Batista não é o goleiro que nós procuramos para a meta do Flamengo para ser titular. Então tem que procurar um goleiro. Procurar um goleiro? Não contrataram o goleiro. Então tem que renovar com o Diego Alves. Agora, mais uma falha da diretoria é na preparação física e técnica do Diego Alves. Desde que chegou ao Flamengo, eu sempre reparei que todas as vezes que o Diego Alves esteve fora dos gramados, quando ele retorna, ele demora um mês para chegar na qualidade máxima do futebol que ele apresenta. É um baita goleiro, na minha opinião, mas se ficar parado, demora um mês para ele poder voltar. E o Flamengo deixou ele no chinelinho muito tempo. E aí, quando ele volta todo atrapalhado, sem explosão, sem sair do gol, por temer. Agora, tem um detalhe também, ele não sai do gol. E conversando com algumas pessoas aí nos bastidores do Flamengo, muitas pessoas acabam achando, desconfiando é a palavra que eu estou procurando, que o Diego Alves tem algum problema físico, ou nas costas ou no ombro, que faz com que ele fique inseguro para sair do gol, para dividir essa bola com os atacantes adversários. Então, temos que ficar de olho nele. Quando está fisicamente bem, Diego Alves é um dos melhores goleiros do Brasil. Então, sem ter contratado um goleiro e sem ter perspectiva para contratar,
a obrigação era ficar com o Diego Alves mesmo. Agora tem que acabar com o chinelinho dele, tem que curar ele em definitivo, treinar ele direito e não deixar ele longe das partidas. Não existe folga, descanso para goleiro. Olha o Fábio está com 300.000 jogos pelo Cruzeiro, porque o Fábio não para. Rogério Ceni é detentor de todos os recordes de jogos do São Paulo, porque também não parava. Goleiro não tem que descansar, não existe desgaste muscular para goleiro. Tem que cortar, é a vida mansa do Diego Alves, botar ele para trabalhar, que trabalhando com sequência, ele é um dos melhores do Brasil. Assim penso eu. E o Felipe Luiz? Para mim, o Felipe Luiz é vítima da incompetência do departamento médico e do departamento de preparação física do Flamengo. Tudo bem, em finais de Libertadores ele sempre dá aquela regada. Não sei se é porque ele ama muito o Flamengo e quando ele chega na final da Libertadores com o manto sagrado ele dá uma tremida, mas o fato é que ele estava muito mal preparado fisicamente. Clinicamente, o nosso departamento médico jamais conseguiu colocá-lo em condições de jogo em 2021. E ainda assim, desde que chegou ao Flamengo, ele é detentor dos melhores números de um lateral esquerdo da América do Sul. Então, da geração de 85, que muita gente fica falando, tem que acabar com a panela de 85, eu particularmente acho que o Diego Alves, sem os erros clínicos e médicos e sem o chinelismo dele, é um dos melhores goleiros do Brasil. Felipe Luiz é o melhor lateral esquerdo da América do Sul. Tinha que renovar sim, a menos que trouxesse um goleiraço. Trouxe um goleiraço, aí pode deixar o Diego Alves no chinelismo pro resto da vida. Mas se não, os dois para mim são peças fundamentais no Flamengo. Já o Diego Ribas, eu agradeceria pelos serviços prestados, não dá mais para ele no meio de campo do Flamengo, tem muita gente pedindo passagem, inclusive o João Gomes. Esse realmente, para mim, não dá mais para ser jogador do Flamengo. Agora, eu não tenho nada contra o Diego, eu acho ele um baita profissional, eu acho ele um baita ser humano, eu acho ele um cara que sempre deu a cara a tapa, só que a idade chega para todo mundo, chegou pro Zico, pro Júnior e para mim chegou pro Diego também. Então comenta aqui se essa história da geração de 85 é realmente a geração de 85 ou se a galera agora tá pegando no pé da geração porque não consegue mais falar a verdade, que o problema é o Diego Ribas. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto aí. Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa à procura de um treinador para o Mengão, queridão. Eu falei do goleiro porque 2 dos 3 treinadores que eu vou conversar com vocês aqui hoje primam por sair com a bola, começando pelo goleiro, passando pelo primeiro volante, zagueiros, meias, até construir a jogada de finalização lá no ataque. Então o goleiro é muito importante. E o Diego Alves sabe sair jogando, tem boa saída com os pés, é bom nesse quesito. O Flamengo tem que começar a planejar o 2022 a partir do treinador que ele escolher. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 treinadores e não é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus e o Flamengo têm uma reunião marcada hoje para as 15 horas. Mas a reunião não deve contar com a presença do Jorge Jesus. A reunião deve contar com a presença do Bruno Macedo, empresário do Jorge Jesus e também empresário do Carlos Carvalhal. Daí, nessa reunião, obviamente, eles vão tocar no assunto Jorge Jesus. E dependendo do que o Bruno Macedo falar sobre o Jorge Jesus, eles vão intensificar a procura pelo treinador. Porque a diretoria rubro-negra tem a obrigação na cabeça dela de esperar o Jorge Jesus até o Jorge Jesus dizer não é o momento, obrigado, eu amo o Flamengo, mas agora eu não quero voltar. Porque enquanto o Jorge Jesus não falar isso, o Flamengo tem a obrigação de tentar convencê-lo ou esperá-lo. O Jorge Jesus pode ser demitido agora, depois do Natal. Depende muito dos resultados que ele obtiver contra o Porto. Se vai ter uma eliminação ou não, depende muito. Mas o Flamengo tem que saber o que o Jorge Jesus quer. Pode ser, e é o que eu acredito, que o Jorge Jesus acredite que o momento é de permanecer na Europa. Daí, mesmo ele sendo demitido do Benfica, ele esperaria por propostas da Europa. Já noticiei para vocês que o Arsenal tem interesse no Jorge Jesus. Então o Flamengo precisa ouvir do Bruno Macedo que o Mister quer ficar na Europa para ele se libertar disso e começar a colocar o planejamento 2022 em dia. Se isso acontecer, nós temos 3 treinadores aí que podem
suceder o Renato Gaúcho no cargo de treinador do Flamengo, e eu queria trazer os números desses 3 treinadores para vocês observarem comigo como foi a carreira deles e, obviamente, eu vou comentar com vocês também a maneira e o estilo de cada um deles. A começar pelo Paulo Souza. Houve uma reunião ontem entre Flamengo e Paulo Souza e o Paulo Souza ficou muito empolgado com o Flamengo e o Flamengo muito empolgado com o Paulo Souza. Na reunião, o Paulo Souza pediu que houvesse um acordo de 2 anos, podendo ser estendido por mais 1 ano. Ou seja, ele quer um contrato de 2 anos, podendo inteirar o 3º ano. De certa forma, isso é muito bom para o Flamengo. Porque o Jorge Jesus, quando vem treinar o Flamengo, lá em 2019, ele pede contrato de 1 ano só para renovar ano a ano. Aí a gente sempre fica naquela incerteza se ele vai permanecer ou não no Flamengo. Aliás, esse é um dos grandes problemas do Jorge Jesus. A gente saber se a gente pode confiar nele ou não. Já o Paulo Souza quer um contrato de 2 anos, ou seja, ele prevê um projeto a longo prazo no Flamengo. O Paulo Souza é um treinador retranqueiro? É um treinador que joga como o Abel Ferreira do Palmeiras? Não, pessoal, ele é totalmente o contrário do Abel Ferreira. O estilo de jogo dele se aproxima muito do estilo de jogo do Jorge Jesus. Ele ataca num 4-1-4-1 ou num 4-2-3-1, obviamente dependendo do posicionamento dos jogadores, se é roubada de bola, se é construção de jogada. E ele defende num 4-5-1. Basicamente o que o Jorge Jesus fazia. Se fechava com os 4 lá atrás, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Aí ele metia os 5 no meio de campo com o retorno do Everton Ribeiro e o retorno do Bruno Henrique até determinado ponto para fechar a ponta das nossas laterais. O Arrascaeta ficava ali no meio de campo na frente, atrapalhando a vinda. Gerson e Arão faziam mais a contenção verdadeira em cima dos caras. Sim, que o Gabigol sobrava mais livre ali no ataque, também com função de marcação quando da gente tá sem a posse de bola. Então o Paulo Souza faz exatamente isso. Se vocês pegarem jogos do Paulo Souza para avaliar, eu recomendo que vocês não avaliem seleção da Polônia contra a Inglaterra, seleção da Polônia contra a Alemanha, porque aí vocês vão ver ele montando um time reativo. Porque a seleção da Polônia não é páreo para a Alemanha, para a Inglaterra, não é, né, gente? Então ele não pode jogar de peito aberto contra essas seleções que ele vai tomar piaba. Jogando reativamente ele já corre o risco, imagina de peito aberto. Dá uma olhada, por exemplo, em Polônia e Albânia. Aí vocês vão ver o que ele gosta de fazer de verdade. Porque ele acha que a sua seleção é superior à Albânia, daí ele monta o time do jeitinho que ele gosta, de maneira ofensiva, com os caras marcando lá em cima, com muita pressão, para tentar roubar a bola e já começar perto do gol adversário, o ataque para conseguir chegar ao gol. O Paulo Souza tem boas ideias, é um bom treinador sim. O único problema que o Paulo Souza tem, do meu ponto de vista, é ser molenga com os jogadores. Ele é o tipo de cara que precisa de carinho, ele precisa receber carinho, ele conquista o jogo pelo amor, pelo afeto, ele conquista os jogadores na base do carinho e do afeto. Não é igual o Jorge Jesus, que não tá nem aí pro sentimento dos jogadores. Faz o que eu mando e acabou, bota os caras na linha e ponto final. Para conseguir esse amor dos jogadores, o Paulo Souza acaba cedendo a algumas vontades de jogadores. Por exemplo, se ele chegar no Flamengo hoje e falar assim, nós vamos treinar em 2 períodos, e os jogadores falam assim, 2 períodos não, vamos um só. Para agradar a turma, ele vai de 1 período só. Esse é o grande defeito dele. Mas na reunião, o Flamengo deixou bem claro que precisa de um treinador cascadura, que imponha a vontade dele. De repente, o Paulo Souza vai ter personalidade suficiente para no Flamengo fazer diferente, para no Flamengo botar essa linha dura que ele não fez até hoje na carreira. Ele gosta de trabalhar com a base, ele é muito bom trabalhando com a base também. O grande detalhe é essa causa dele unir o grupo através do amor. E aí, para agradar os jogadores, os caras acabam abusando da boa vontade dele. Se ele conseguir mudar essa metodologia dele e se impor pelas ideias, pode dar certo no Flamengo sim, porque é um bom treinador. E ele já teve passagens por clubes interessantes. Aos 51 anos de idade,
ele pegou a Fiorentina, fez 95 jogos, venceu 43, empatou 25 e perdeu 27. Marcou 154 gols e sofreu 121. A gente vê que ele é um técnico ofensivo, ele marca muitos gols, mas a gente vê que ele sofre muitos gols também. Talvez pela fragilidade dos times que ele tenha trabalhado, ele não conseguiu formar uma defesa coesa, como vocês vão ver nos próximos números. O FC Basel, ele fez 50 jogos, 31 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Marcou 112 gols e sofreu 60. Ó, aí ele já sofreu bem menos gols do que ele sofreu lá na Fiorentina. Também, né? Campeonato suíço não deve ter grandes clubes como no campeonato italiano tem. Uma Juventus, Roma, Inter de Milão, Milan, tem mais times cascudos. Lá na Suíça nem tanto. No Bordeaux da França. No Bordeaux da França ele fez 42 jogos. No Bordeaux ele não foi muito bem se a gente olhar os números. Ele teve 13 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Ele marcou 53 gols e sofreu 51. Não dá pra gente falar, independente do que tenha acontecido, de classificação em campo, de conquista em campo, não dá pra falar que ele fez um bom trabalho, sendo que ele perdeu 4 partidas a mais do que ele ganhou. Foi um trabalho vexatório no Bordeaux da França. Ele também treinou o Leicester da Inglaterra. Lá ele ficou poucos jogos, ficou apenas 12 jogos. Teve 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Também um trabalho ruim, onde ele teve mais derrota do que vitória. 18 gols marcados e 27 gols sofridos. Sofreu mais gol do que fez. Bordeaux e Leicester certamente são as 2 piores passagens do Paulo Sousa no futebol desde que ele assumiu como treinador. No Maccabi Tel Aviv, lá de Israel, ele também ganhou um título, o título de campeão de Israel. Ele ganhou no Basel o título de campeão da Suíça e em Israel 2013-2014 ele ganhou o título de campeão de Israel. Lá ele fez 48 partidas, venceu 31, empatou 10 e perdeu apenas 7. Marcou 90 gols e sofreu 43. Ó, de novo, ele fez praticamente o dobro, mais do que o dobro de gols do que sofreu. Mais uma vez, ataque e defesa bem acertado. Na seleção da Polônia ele já acumula 15 jogos. São 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. 37 gols marcados, 28 gols sofridos. Para estar disputando, por exemplo, lá na Europa, a classificação para a Copa do Mundo do ano que vem, ele tem bons números. São 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. A gente sabe que a seleção da Polônia um dia já foi muito forte, mas hoje em dia tem o Lewandowski, mais nada. Alguém vai aparecer aqui nos comentários, e Fabrício, você não sabe de nada. Tem fulano e tem o cicrano. Mas nada que dê para montar um conjunto forte numa seleção da Polônia. Então, para mim, ele tem até números satisfatórios na seleção polonesa. Bom, ele também é um treinador que gosta de sair jogando com um goleiro. O goleiro e o volante são os 2 principais jogadores-chave na saída de bola dele. Não é que sempre tenha que sair assim, mas ele prefere começar a construir as jogadas com um goleiro e com o volante. Exatamente como quem fazia? Mister Jorge Jesus. Quando o Arão voltava para o meio da zaga, ficava entre o Pablo Mari e o Rodrigo Caio para pegar essa bola no pé do Diego Alves e iniciar as jogadas do Flamengo. Por isso a importância do goleiro ser um goleiro que saiba jogar com os pés. Carlos Carvalhal, para mim, o melhor deles, sem sombra de dúvidas. O empecilho de Carlos Carvalhal no Flamengo é a multa que ele tem. Se não, eu tenho certeza que a diretoria já tinha avançado, já tinha ido para cima dele. É um treinador que é diferente. Muitas pessoas analisam. Ontem a gente teve um debate no grupo onde algumas pessoas falavam que o Rui Vitória era bom, porque conseguiu não sei o que com o Shakhtar, conseguiu não sei o que com não sei mais quem, conseguiu resultados. Mas você olha para o time do Rui Vitória em campo e você vê que é um time desorganizado, você vê que é um time sem uma postura tática ideal, principalmente se compararmos a Jorge Jesus, a Paulo Sousa, a Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal é o
contrário do Rui Vitória. O Rui Vitória deu muita sorte de pegar grandes clubes para treinar, conseguindo conquistar títulos, mas sem mostrar nada de interessante no plano tático, como o Grêmio do Renato Gaúcho. É a mesma coisa, o Rui Vitória e o Renato Gaúcho. Já o Carlos Carvalhal ainda não teve a sorte de pegar um clube grande, mas você pega todos os clubes pequenos pelos quais ele treinou e você vê uma disposição tática bacana, você vê os jogadores alternando o posicionamento de uma maneira organizada, treinada, você vê que a posse de bola é o que ele mais prima no time dele. Pelo Rio Ave, o ano passado, por exemplo, a equipe dele foi a equipe que mais criou grandes chances. Não foi a que mais fez gols, por incompetência dos seus atacantes, mas foi a que mais criou grandes chances. Então, no campo, você vê que o cara tem um planejamento legal, que ele sabe treinar, tem jogadas ensaiadas. Ele só ainda não deu a sorte de pegar um grande clube para poder unir matéria-prima com o conhecimento dele. O que pesa contra o Carlos Carvalhal é que ele não tem uma comissão técnica montada. Não tem. Ele pode chamar o cara do Rio Ave, o cara de... Pode chamar? Pode. Mas hoje ele não tem uma comissão técnica montada. Pelo Besiktas, ele fez 47 jogos, venceu 22, empatou 9 e perdeu 16. Foram 78 gols marcados e 56 sofridos. Ele deixou uma boa impressão no Besiktas. O Besiktas que empatou ontem em 2-2 com o Fenerbahçe do Vitor Pereira. E o Besiktas pensa no nome do Carlos Carvalhal para treinar a equipe na próxima temporada. Se o Flamengo demorar muito, pode receber concorrência do Besiktas. No Sheffield Wednesday, lá da Inglaterra, ele fez 131 jogos, venceu 56, empatou 37 e perdeu 38. Marcou 180 gols e sofreu 142. Características bem parecidas do Carlos Carvalhal com o Paulo Souza pelo estilo de jogo, pela organização tática e por primar pela ofensividade. No Swansea, onde muita gente diz que ele não teve muito sucesso e não teve mesmo, foram 25 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Teve mais derrotas do que vitórias. Foram 60 gols marcados e 31 gols sofridos. No Vitória, onde ele conquistou seu primeiro título na carreira, 36 jogos, 15 vitórias, 14 empates, 7 derrotas, 48 gols marcados, 38 gols sofridos. Pelo Belenenses, 42 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 19 derrotas, 50 gols marcados, 46 gols sofridos. Pelo Braga, 94 jogos, 53 vitórias, 17 empates, 24 derrotas apenas, 48 gols marcados, 38 gols sofridos. A gente tem aí agora o Ernesto Valverde. Muita gente fala dos títulos que ele conquistou, mas só os conquistou pelo Barcelona. Também é um treinador que gosta de ofensividade, porém é mais precavido do que os outros dois, corre menos riscos durante os jogos que os outros dois, e isso não é um elogio, porque o treinador que tem medo de arriscar pode não vencer. Ah, mas ele venceu tudo pelo Barcelona. Ele pega um Barcelona que tem Neymar, que tem Iniesta, que tem Messi, que tem Luizito Soares, que tem vários grandes jogadores. E ele é um dos responsáveis, inclusive, pela saída do Neymar para o PSG, porque é um cara ruim de grupo, não é bom de grupo não. Poucos jogadores gostavam do Ernesto Valverde. O Messi, por exemplo, não morria de amores por ele. Então, ele tem dificuldades no vestiário. E como eu disse para vocês, o Barcelona foi apenas uma das muitas equipes que o Ernesto Valverde pegou, e em todas as outras ele nunca teve nenhum tipo de sucesso. No Atlético de Bilbao, foram 298 jogos, 134 vitórias, 68 empates, 56 derrotas, marcou 450 gols, sofreu 357. Para ser um time como é o Atlético de Bilbao, são grandes números. São bons 134 vitórias e 56 derrotas apenas, são grandes números. Se a gente pensar que ele enfrentou Valência, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, mas tem um detalhe, a grande parte desses jogos que ele fez pelo Atlético de Bilbao, ele estava na segunda divisão da La Liga.
poucos desses 298 jogos aí foram realmente conquistados na Série A. Tem esses detalhes que a gente tem que estar sempre olhando. Pelo Villarreal foram apenas 32 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Marcou 51 gols, sofreu 40. Nada bem a passagem dele pelo Villarreal. No Olympiacos da Grécia, 127 jogos, 92 vitórias, 13 empates, 22 derrotas, 258 gols marcados, 52 gols sofridos. Aí ele debuiou lá no Olympiacos, né? O número de vitórias, 92, com o número de derrotas, 22, é expressivo. Sem falar dos 258 gols marcados em 127 jogos. É mais expressivo ainda, uma excelente passagem pelo Olympiacos. Ele volta para a Espanha no Valência, faz 31 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 57 gols marcados, 38 sofridos. No Espanhol de Barcelona, 97 jogos, 37 vitórias, 27 empates, 33 derrotas, 132 gols marcados, 131 gols sofridos. Quase zerou o saldo de gols ali. Pelo Barcelona, um ponto fora da curva. Foram 145 jogos, 97 vitórias, 32 empates, 16 derrotas. Marcou 339 gols e sofreu apenas 128. Mas era o Barcelona, e aí aquele timaço do Barcelona facilitou bastante a vida dele, né? Pois é, pessoal, esses três aí são treinadores que o Flamengo pode vir a procurar. Com o Paulo Souza, o Flamengo já conversou. Com o Carlos Carvalhal, o Flamengo conversará hoje, através da reunião com o Bruno Macedo, que é empresário do Carvalhal e do Jorge Jesus. Então o Flamengo vai conseguir muitas respostas nesta reunião. E o Ernesto Valverde, que é pedido por parte dos torcedores rubro-negros. Vale lembrar que o último salário de Ernesto Valverde foi de 19 milhões de euros por temporada, livre de impostos. Ou seja, é muito alto o salário que o Ernesto Valverde pede, e eu particularmente não vejo o Ernesto Valverde como um grande treinador, porque em todos os outros clubes os trabalhos dele não chamaram tanta atenção quanto chamou no Barcelona. Mas aí eu pergunto para vocês, qual treinador vocês gostariam que viesse para o Flamengo agora, levando em consideração essas três opções? Porque eu não acredito que o Flamengo vá trazer um Rui Vitória, que é desafeto do Gabigol, ou que vá trazer o Rui Faria, que é um estagiário, e o Rui Fonseca quer a Premier League e não o Mengão queridão. O Vitor Pereira tá no Fenerbahçe ainda, no balanço da corda fina, pode cair a qualquer momento, mas segundo Mauro César, ele não tem vontade de vir mais para a América do Sul. Então, deixou de ser uma opção para o Mengão queridão. Quem vocês gostariam que fosse o treinador do Mengão queridão? Coloquem aqui o nome que vocês quiserem, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse levantamento que eu fiz para trazer para vocês as informações desses três treinadores, e podem dar sugestões sobre mais levantamentos que eu farei com todo amor e carinho para que vocês conheçam quem são os candidatos a treinadores do Mengão ou até mesmo a jogadores a serem contratados. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!